Há 3 anos, marinheiros avistam a ilha em guerra e questionaram o capitão sobre intervir contra os monstros. O capitão explica que apenas os Hunters podem derrotar as criaturas e pede paciência. Na ilha, Hunters enfrentam formigas gigantes resistentes ao fogo e magia. O esquadrão é superado, mas um aventureiro poderoso o salva. Yoyun, um aventureiro de rank S, aparece e derrota as formigas facilmente. Young-gu justifica seu comportamento imprudente, alegando ajudar o máximo de pessoas possível, agradecendo aos companheiros pela ajuda. Um formigão branco aparece, animando os aventureiros. Yoyun o derrota com pura força. Outras formigas surgem e os aventureiros usam seus poderes máximos para vencê-las. Em outra parte da ilha, um Hunter de rank S, chamado Choi, lidera a batalha contra formigas com ataques de fogo poderosos. E depois de lançar seu ataque, ele pede para o seu esquadrão atacar, começando uma batalha intensa. A história começou há 10 anos com portais conectando o mundo humano a uma dimensão alternativa cheia de criaturas e vulneráveis às armas convencionais. Apenas os Hunters, classificados de rank S a E, podem derrotá-las. Após receber o poder, o rank do Hunter permanece o mesmo para sempre. 3 anos depois, na cidade, alguns aventureiros aguardam diante de um portal e reencontra seu amigo Park, que não se aposentou devido à gravidez da esposa. Park fica nervoso por não explorar dungeons há muito tempo e conhece Sung, um famoso caçador de baixo nível, que explica que Sung é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Park confunde as coisas, pensando que ele é o mais forte, mas Kim esclarece que Sung é fraco mesmo, tendo ido parar no hospital após uma dungeon de baixo nível. Eles começam a falar sobre Sung, que ouve tudo sem se incomodar. Jou-hei aparece brigando com Sung por seus ferimentos, mas ele descontrai, falando que eles irão trabalhar juntos novamente. Jou-hei pergunta a Sung sobre o machucado em seu rosto. Ele explica que aquilo era comum para ele e Jou-hei pede que ele tenha mais cuidado. Sung revela ter se machucado em uma dungeon de baixo nível sem curandeiros. Jou-hei fica irritada, mas Sung aceita a responsabilidade por sua fraqueza. Shi-Hu, o líder do grupo, pede para cuidar do líder da dungeon, pois é o mais forte dali. Todos entram na dungeon, que impede para Sung ficar atrás deles e ele concorda. Desejando ter uma espada mágica, Sung respira fundo, pois seu dinheiro só dava para comprar aquela adaga, e então entra num portal. Num grande escritório, um agente conversa com um homem importante chamado Presidente Go. O agente pergunta sobre o governo e o presidente diz que é sempre a mesma coisa. Ele revela que o governo não se preocupa com dungeons perigosos, só quer os recursos delas. O presidente acha isso normal, pois os caçadores dependem desses recursos. Ele explica sobre as pedras de essência coletadas dos monstros. Em outra cena, Sung está feliz por ter conseguido uma dessas pedras, mas é atacado por um Goblin que racha sua adaga. Sung tenta se defender, mas sua arma é quebrada, o deixando vulnerável e acaba sendo ferido no estômago pelo Goblin. Park o salva do Goblin. Sung perde muito sangue após tirar a espada, mas Jou-hei cuida dele. Antes de desmaiar, Sung expressa o desejo de lutar como seus companheiros de equipe. O presidente Go explica que as pedras de essência podem ser trocadas por itens ou dinheiro. Eles discutem sobre as pedras mágicas, que o governo pretende usar como fonte de energia sustentável, justificando as incursões constantes nas dungeons. Os aventureiros derrotam o líder da dungeon, ficam felizes, mas Sung se machuca muito, deixando Jou-hei preocupada com ele. Ao explorar mais, encontram uma passagem para uma dungeon especial. Shi-Hu sugere esperar um esquadrão mais forte, mas há discordância. Após votação, Sung fica com a responsabilidade de escolher ir ou ficar e acaba decidindo continuar devido à necessidade de dinheiro para cuidar da sua família. Em outro lugar, candidatos fazem testes de rank e no percurso de saída são recrutados por guildas. Do lado de fora, uma garota é roubada por 2 caras de moto. Ao fugirem, se deparam com Shahai-Rin, um aventureiro de rank S, que realiza uma proeza e recupera a bolsa da moça, impressionando a todos. Sung e seu esquadrão continuam na dungeon por cerca de 40 minutos, caminhando em um túnel aparentemente interminável. Jou-hei fica brava com Sung, preocupada com seus ferimentos. Ela sugere que ele tenha sido atingido na cabeça, levando a comportamentos imprudentes. Sung se desculpa e, em sua mente, ele reconhece que sem ela teria ido de base há muito tempo. Jou-hei pede a Sung que a chame para um encontro como forma de retribuição, mas ele fica envergonhado. Ao encontrar um enorme portão,
portão, todos se sentem intimidados e decidem entrar, com Shihu liderando a abertura do portão. O presidente Go explica aos novatos as responsabilidades dos caçadores, destacando os perigos desconhecidos nas dungeons e a importância de ter medo ao arriscar a vida como um hunter. O grupo de Sung entra em uma sala desconhecida que se assemelha à sala de um chefe poderoso. Eles ficam impressionados com as estátuas espalhadas e se perguntam sobre seu significado. Ao examinar uma estátua enorme, Sung nota algo estranho. Shihu encontra manuscritos antigos e começa a ler, descobrindo um enigma. Jouhei fica assustada ao confirmar que viu a estátua mexer os olhos. Quando Shihu termina de ler, a porta se fecha, causando um pânico. Um membro do grupo diz que sabia que aquilo iria acontecer e diz que iria embora. Uma estátua de cavaleiro começa a ganhar vida, atacando um membro do grupo, e todos ficam apavorados com tudo aquilo. Sung nota que os olhos da enorme estátua começaram a se mexer e a brilhar. Sung enfrentou perigos enormes e presenciou a beira da morte várias vezes. Ao antecipar um evento perigoso, ele alerta todos a se abaixarem. A estátua libera um raio amarelo destrutivo, causando um caos na sala. Os aventureiros ficam desesperados. Kim pergunta sobre o bem-estar de Park. Jouhei entra em estado de pânico e Sung teme o fim, sentindo que estão encurralados pela estátua ameaçadora. Todos querem correr, mas Sung avisa que ficar parado é a melhor opção para evitar ataques. Sung percebe o perigo e descobre que o líder perdeu um braço. Sung faz um curativo improvisado, enquanto o líder revela que estão em uma dungeon de rank S. Sung lembra dos mandamentos e acredita que o deus mencionado é a estátua. Na escola, a irmã de Sung conversa sobre seu irmão caçador. Na dungeon, o líder aconselha fugir, mas um membro quer lutar, desafiando a morte. Sung ordena que ele pare, mas ele corre confiante em sua velocidade. Ele corre para a porta, mas a estátua o encara e seu corpo some, deixando só os pés. O pânico se instala. O líder diz que as estátuas podem matar. Sung confirma, questionando por que ainda eles estão vivos. Lembra dos mandamentos e descobre que, enquanto as cabeças estiverem abaixo de certa altura, a estátua não atacará. Sung se levanta e a estátua se prepara para atacá-lo, e Sung se prostra novamente, fazendo ela parar. Sung diz para todos fazerem o mesmo e descobre que a estátua não ataca com as cabeças abaixadas. A estátua sorri e todos se levantam, pensando que estão seguros agora. A estátua se levanta e todos começam a gritar. Sung revela o segundo mandamento de louvar a Deus. Um cara começa a orar e a estátua desacelera e olha para ele. Sung sente algo estranho enquanto o cara orava para a estátua sorridente. A estátua começa a esmagar ele e quem estava em seu caminho. Sung tem uma ideia ao notar estátuas com instrumentos musicais. Ele ordena que todos vão para perto dessas estátuas e começam a tocar música quando eles chegam perto, acalmando as estátuas agressivas. Sung e Jouhei alcançam uma estátua, mas só uma pessoa pode ficar em cada uma delas. Sung avança, deixando Jouhei para trás e começa a evitar as estátuas hostis com determinação. A estátua gigante está prestes a alcançá-lo, quando, surpreendentemente, a estátua de Sung começa a cantar. A estátua quase atingiu Sung, mas ele se sente aliviado por não ter sido esmagado. A estátua se senta em seu trono e Jouhei pergunta se ele está bem e percebe que Sung perdeu sua perna. Sung, ao perceber que perdeu sua perna, fica desesperado, mas não quer ser curado. Jouhei chora sangue por tentar curá-lo e o grupo acha a situação trágica. O líder, mesmo depois de ter perdido um braço, assume a responsabilidade. A estátua pede um sacrifício vivo e faz um altar. Kim culpa o líder por tudo e quer que ele se sacrifique. O líder aceita e vai para o altar. Uma chama aparece. Sung fica confuso e pede para os outros o levarem para o altar, e mais duas chamas aparecem. O líder pergunta se Sung descobriu algo e ele diz que ainda não sabe. O líder explica que a Associação dos Caçadores provavelmente os resgatará, pois a dungeon está aberta há 7 dias. Sung teme que se eles falharem, a enorme estátua escapará da dungeon e destruirá o mundo. Enquanto isso, a irmã de Sung visita a mãe no hospital e fala sobre seu dia. Na dungeon, Sung instrui Jouhei e Kim a entrar no círculo também, e mais chamas aparecem. O altar solta vários raios e surge um novo ringue de chamas azuis e a porta da dungeon se abre. As estátuas começam a se moverem e Sung nota uma mecânica estranha. Ele alerta todos para não fecharem os olhos e encararem as estátuas, controlando elas. Alguns com medo
medo, fogem do círculo e a porta começa a se fechar após eles saírem, e uma chama azul desaparece depois de algum tempo. Sung, confuso, pensa nos 3 mandamentos e acredita que a porta é uma ameaça para testar a fé. Outro membro foge, causando um debate sobre escapar ou permanecer. Sung explica o perigo de sair, enquanto Sung sugere que apagar as chamas azuis permitirá a fuga. Kim teme ficar preso, mas Sung pede confiança. Kim agradece a Sung, chora, se desculpa e foge, deixando eles sozinhos. Sung começa a chorar também e se pergunta por que foram traídos, recusando-se a desistir e buscando sobreviver rapidamente, observando cada estátua. O líder ordena que Jo-hee e Sung escapem dali, enquanto ele fica para trás, acreditando que se alguém ficar, a porta não se fechará. Jo-hee tenta se levantar, mas suas pernas não respondem. Sung insiste que o líder leve Jo-hee e saia, e grita dizendo que não consegue carregá-la sem uma perna. O líder, envergonhado, ataca Jo-hee e a faz desmaiar, e concorda em levar ela para fora da dungeon. Sung se sente aliviado por ser o único a morrer e encontra uma espada, prometendo vingança contra as estátuas. Ele começa a ser atacado brutalmente pelas estátuas e acaba perdendo um braço, mas mesmo perdendo um braço, ele se recusa a desistir, lembrando-se da traição dos outros por ter abandonado ele. Ele começa a pensar nos pensamentos egoístas dos seus companheiros e fala que também não quer morrer e que também tem uma família. E quando as estátuas estão prestes a derrotá-lo, uma mensagem do sistema aparece, oferecendo a oportunidade de se tornar um jogador, e ele aceita. Em sua frente aparece um painel, onde lhe dá uma oferta de renascer de novo como um jogador, e Jin-Woo aceita a oferta, acordando em um hospital logo depois. Surpreendentemente, seu corpo está ileso, apesar das perdas de alguns membros de seu corpo na batalha anterior. 2 homens, Yu Jin-Shu e Kang Tai-shik, da Associação de Caçadores, explicam que ele ficou inconsciente por 3 dias. Seus colegas de missão sofreram consequências graves, com um perdendo um braço e o outro precisando de tratamento psiquiátrico. A guilda Tigre Branco o achou depois de ter recebido um chamado dos seus companheiros, mas acharam o evento muito misterioso, pois Jin-Woo estava sozinho na dungeon sem nada. O administrador pergunta se Jin-Woo teve um segundo despertar, indicando um possível aumento de seu poder. Eles suspeitam que Jin-Woo seja um prodígio, e ao medir sua mana, o dispositivo mostra o número 10. Jin-Woo estava ansioso para descobrir seu novo rank, mas foi informado por Yu Jin-Shu que havia se enganado e que ele permanecia no mesmo rank. Kang Tai-shik ficou frustrado com o resultado do teste, pois Jin-Woo obteve uma pontuação muito baixa. Jin-Woo lamenta não ter subido de nível, e quando eles vão embora, ele fica confuso por ninguém ter mencionado a interface estranha, e percebe que só ele consegue enxergar aquilo. Ele lembra de quando essa interface apareceu pela primeira vez, indicando que ele se tornou um jogador. Sua irmã aparece e diz que ficou preocupada com ele, e Jin-Woo pergunta a sua irmã se ela não está vendo a interface, e ela acha que ele está ficando maluco e que precisa de exames médicos, alegando que ele está com problema na cabeça. No entanto, ele fala em sua mente que se parece com a interface de um jogo virtual e pergunta o que fazer quando uma notificação de mensagem não lida aparece em um jogo. Ji-Han, a sua irmã, explica que basta abrir a caixa de mensagens. O comando de voz de Jin-Woo, ao falar caixa de mensagens, mostra mensagem informando que ele se tornou um jogador e recebeu uma missão de treinamento de força. Enquanto Jin-Woo tenta lembrar onde ouviu a palavra jogador, Ji-Han vê que ele está bem e se despede. Do lado de fora, encontra sua amiga, Song, que acredita ser mais útil como caçadora do que Jin-Woo. Enquanto isso, Jin-Woo explora um menu virtual e descobre que foi projetado para auxiliar no desenvolvimento do jogador, com penalidades por não cumprir as missões. Ele percebe que já recebeu recompensas, mas não entende o que está acontecendo. Ao examinar a missão de treinamento de força, descobre que deve realizar 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e correr 10 km diariamente. E se ele não cumprir essa missão, haverá uma penalidade. Jin-Woo acha que é uma brincadeira e volta a dormir, mas uma contagem regressiva no menu indica que o tempo está se esgotando. Enquanto isso, o administrador informa ao presidente Go que Jin-Woo não teve um segundo despertar. Go fica aliviado por não ter causado uma dungeon break, mas desconfia da situação. O chefe decide deixar a dungeon no banco de dados para avaliar posteriormente. Choi convida Cha-Hei para liderar a próxima expedição importante para recrutar novos membros. Cha-Hei se sente insegura como mentora, mas Choi a tranquiliza
avisa, explicando que a sua forma usual de luta servirá de exemplo. Ele diz que a Guilda dos Caçadores é uma das maiores nacionalmente, mas pequena internacionalmente, e que o treinamento coletivo é crucial para o preparo deles. Um portal se abre no meio da rua, e os civis dizem que os caçadores precisam chegar lá rapidamente para enfrentar essa ameaça. E após Jin-Woo não ter cumprido a missão diária, ele acaba sendo teletransportado para um local desconhecido, onde uma centopeia gigante aparece para atacá-lo, e é-lhe dado uma missão de sobrevivência, onde ele precisa sobreviver por 3 horas. Enquanto as enfermeiras procuram por ele, Jin-Woo se encontra em uma outra dimensão, correndo de várias centopeias para poder sobreviver, e quando ele está prestes a ser atacado, o tempo de sobrevivência acaba e ele retorna ao hospital, completando a sua missão. No dia seguinte, Jo-hee é chamada para uma missão e fica sabendo que Jin-Woo está melhorando. Depois de alguns dias, as enfermeiras notam que os caçadores se recuperam mais rápido do que as pessoas normais ao ver Jin-Woo fazendo seus exercícios. Ao levar a sério suas missões diárias, descobre que ao completá-las, recebe 3 recompensas: recuperação total, pontos para distribuir em atributos e uma caixa de loot aleatória. Ele recebe uma chave estranha como item desta vez, e esta chave permite a teletransportação para uma dungeon distanciada, localizada na saída 3 da estação de metrô de Hapjeong. Embora não saiba o que é uma dungeon distanciada, Jin-Woo espera que isso o ajude a evoluir. Enquanto reflete, a imagem da estátua gigante macabra invade sua mente, causando-lhe um medo enorme. Os jornais locais noticiam a abertura de vários portais Rank D no país. Jin-Woo visita sua mãe, que sofre de uma doença de sono eterno relacionada aos portais, com teorias de que é causada pela exposição à mana. A medicina atual oferece suporte, mantendo a pessoa viva, mas sem chances de cura. E percebemos que Jin-Woo enfrentou dificuldades ao cuidar de sua mãe doente em estado vegetativo. E após de trabalhar muito, ele percebe algo estranho nele e vai até a associação de caçadores. E após fazer os exames, ele descobre que é um caçador e começa a agir como um para tratar ela. Ele percebe que a profissão é desafiadora e em uma missão é expulso do grupo, e eles falam para ele que se Jin-Woo não fazer nada, ele não irá receber pagamento. E depois de lembrar tudo isso, ele foca em seus atributos de força. Em sua primeira missão solo, ao abrir uma fechadura, entra em uma dungeon estanciada, onde ele entra e descobre que não pode mais voltar, e que a única alternativa é derrotar o chefe para sair. Ele avança na dungeon e encontra 3 goblins. Jin-Woo acaba lembrando-se de ferimentos passados, mas sem chance de escolha, ele os enfrenta. Ele está preso numa masmorra sem ajuda, enfrenta inimigos defendendo-se e atacando. Jin-Woo consegue derrotar os 3 goblins e percebe que está mais forte, mas um licão com mandíbula metálica aparece e o ataca. Jin-Woo tenta se defender com sua faca, mas o licão destrói sua arma. Jin-Woo se mostra exausto e o licão ataca e corta o rosto de Jin-Woo. E Jin-Woo fica imóvel sem conseguir se mover, com medo do que poderá acontecer. O lobo avança buscando a vitória e Jin-Woo continua imóvel. Jin-Woo evita um ataque do lobo metálico com um salto, percebendo a leveza de seu corpo. Cansado de ser passivo, ele responde com um soco, sentindo o impacto de sua força melhorada. No entanto, a força sozinha não derrota o inimigo, e Jin-Woo enfrenta a luta sozinho, sem armas mágicas. Ele lembra-se de sua última dungeon e tira uma espada mágica do inventário, derrotando o licão e subindo de nível. Mais inimigos se aproximam, mas a nova arma traz confiança a ele. Após o golpe no licão, a espada agarra no chão, gerando desespero. Jin-Woo recupera a espada a tempo de derrotar mais um inimigo. Apesar das dificuldades, ele diz que aquilo não é nada comparado com as estátuas gigantes. O licão decide fugir ao perceber o perigo. Jin-Woo, sem tempo para descansar, verifica seu inventário, mostrando o aumento de nível e a cura de seus ferimentos. Opta por focar nas lutas para evoluir, ganhando um ponto para cada atributo, mais eficiente do que as missões diárias. Ele se pergunta se deve aumentar outros atributos como inteligência ou destreza, mas decide focar na força, pois já sente seu corpo mais leve com 32 pontos nesse atributo. Ele acredita que aumentar os atributos básicos resultará em mais pontos. Mesmo incerto, ele busca pedras de essência no loot, sem sucesso, e encontra uma presa de licão. Descobre uma loja no inventário, mas novatos não podem comprar nada nela. Vende uma presa de licão por 20 moedas de ouro. Ele comenta consigo mesmo que precisa vencer a dungeon antes que a comida acabe, mas hesita em enfrentar o chefe sozinho agora. Decide upar na dungeon para ganhar condições. Vários licãos aparecem. Ele lembra-se de suas experiências ruins quando era um simples caçador e decide encarar o perigo. Ele promete lutar intensamente
e acaba eliminando todos os licões e ganha vários níveis, tornando-se um matador de lobos. Na cidade, pedestres percebem que o túnel está perigoso e questionam quando a associação agirá para evitar uma dungeon break. De volta à estação, Jin-Woo percebe que sua espada está se desgastando de tanto uso e questiona se é hora de sair. Seu menu informa que o título de matador de lobos oferece um bônus de 40% contra animais. Ele coletou 34 presas de lobo, 2 punhais gastos, uma capa de viajante e a pedra de teletransporte. A dúvida entre ir embora ou continuar surge, mas Jin-Woo teme perder a oportunidade de ganhar mais XP. Enquanto isso, Jo-Hei recebe um telefonema sobre uma dungeon break e decide ajudar, sentindo-se culpada por recusar o chamado anteriormente. Jin-Woo continua evoluindo, percebendo que os inimigos com os nomes brancos são mais fracos, os laranjas são do mesmo nível que ele e os vermelhos são mais poderosos. Apesar de evoluir para o nível 15, ele hesita em enfrentar o chefe da dungeon, mas mesmo com medo, ele decide ir em direção ao chefe, pois sabe que não consegue mais upar ali. Ele acaba descendo com sua espada rachada e Jin-Woo encontra o Rei do Pântano, uma cobra gigante. Apesar de evoluções, o chefe ainda é desafiador. Jin-Woo precisa sobreviver aos ataques buscando um ponto fraco e sua espada acaba quebrando. Ele enfrenta ataques pesados, mas se questiona sobre a força necessária para não ser esmagado. Lembra-se de ser chamado de caçador mais fraco e acaba ficando motivado para provar o contrário desse título. Jin-Woo quer ser o mais forte para fazer a diferença, pois a empatia não vence batalhas. Ele tenta subir pelas escamas da cobra, mas é jogado no chão. Uma aura azul toma conta dele, dando-lhe confiança. Ele escala a cobra e esmaga suas escamas com seus braços e acaba derrotando a criatura apenas a enforcando. Exausto, vê seu sangue escorrer, percebe que subiu vários níveis e ganha uma adaga venenosa como recompensa. Ele também ganha um item que paralisa o inimigo, mas fica receoso em usá-lo e o guarda. A dungeon é liberada e ele acaba percebendo que voltou ao mundo real. Jin-Woo sai da estação e ele encontra um soldado que pergunta o que Jin-Woo está fazendo ali, e ao perceber sua espada, o soldado fala que ele deve ser outro caçador e o leva para a dungeon break. No caminho, Jin-Woo vê destroços da dungeon e é informado que todas as criaturas da dungeon foram derrotadas, mas ficou faltando apenas o chefão, a criatura mais poderosa da dungeon. Jin-Woo percebe a presença do chefe por uma luz azul na cidade. Do outro lado dos prédios, um enorme golem aterroriza a cidade. Os caçadores, em um grupo improvisado e de baixo nível, enfrentam dificuldades para derrotá-lo. Jin-Woo, ao perceber a situação, identifica uma curandeira de alto nível e vê que é Jo-Hei, e ela está paralisada pelo medo. E então, ele acredita que aquele acontecimento no passado ainda está incomodando ela. Jin-Woo percebe que se não fazer nada, a cidade será destruída e Jo-Hei irá morrer. Então ele decide ajudar. Ele pega sua espada quebrada e a lança com uma força estrondosa e quebra a defesa do golem, fazendo com que os caçadores de níveis baixos consigam matar a criatura. O golem é derrotado, surpreendendo até mesmo o tanque da equipe, que era o caçador mais forte ali. Ele se pergunta quem quebrou a defesa do golem, pois eles nem sequer fizeram um arranhão nele. O tanque pergunta se havia mais alguém ali e pergunta de quem era aquela espada quebrada. O soldado fala que era de um caçador que estava por ali, mas quando ele olha para trás, vê que Jin-Woo já havia ido embora. Jo-Hei vê a sombra de Jin-Woo e se pergunta se era ele mesmo que tinha feito aquilo. Jin-Woo, mais maduro e ciente de suas habilidades, não imaginava o impacto que seu golpe causaria, acreditando que o golem já estava enfraquecido. Duas enfermeiras no hospital falam sobre Jin-Woo, notando sua aparência atraente apesar de ser de rank E. Uma delas, curiosa, o encontra sem camisa treinando no seu quarto. Constrangida, ela pede desculpas, mas não consegue deixar de admirar seus músculos. Jin-Woo é informado por ela sobre os procedimentos na recepção e agradece pela gentileza da enfermeira. E quando ele se vira, a enfermeira pede seu contato de maneira sugestiva, e ele passa pensando que ela iria querer mandar os exames para ele. Alguns caçadores de rank S participam de uma entrevista na TV, discutindo a vida dos caçadores de classe S. Eles mencionam o treinamento diário como essencial. A repórter destaca a intensidade da rotina e Yu explica que seu antigo trabalho como bombeiro o motivou a treinar para proteger os outros. A irmã de Jin-Woo avisa sobre comida na geladeira e, ao encontrar seu irmão, nota suas mudanças físicas. Jin-Woo pergunta se ela está levando o guarda-chuva, mas sua irmã nega. E antes dela ir embora, ele coloca o guarda-chuva na bolsa dela. Quando sua irmã sai, Jin-Woo olha sua tela
de status e decide colocar pontos de nível para aumentar sua agilidade, percebendo a importância da velocidade em seus ataques. O proprietário liga cobrando um aluguel, mas Jin-Woo acaba esquecendo e promete pagar imediatamente. Jin-Woo se pergunta se as mudanças em seu corpo fazem parte do seu novo despertar. Ele acredita que pode pagar o aluguel matando alguns goblins, mas ele fala que não pode passar por portões melhores devido ao seu rank E. Jin-Woo decide se destacar nas dungeons, mas teme chamar muita atenção. Ao receber uma mensagem, encontra Yang Dong-soo, que oferece um trabalho para explorar uma masmorra de rank C. Eles precisam de pelo menos 8 caçadores, e Jin-Woo nota que metade deles são de rank C. Jin-Woo não lutará, mas receberá uma pequena quantia fixa por ajudar o grupo. O grupo não tem um healer, e Jin-Woo acha a formação do grupo muito suspeita. Jin-Woo assina o contrato que isenta as responsabilidades dentro da masmorra. Ryujinho, um aventureiro de rank D, também está lá para preencher a cota. Durante a jornada, Jin-Woo explica que o tamanho do portal não importa, mas sim o poder mágico dele. Ao entrar na masmorra, eles notam que ela é um pouco estranha, sem monstros nem luz. E Sung lembra brevemente do templo Parthenon, onde ele teve o seu segundo despertar. E o Jin o questiona perguntando o que é a pedra brilhante em uma masmorra. Jin explica que são rochas luminosas que cobrem as paredes, obtidas de monstros mágicos, e fala que pedras de mana vêm de mineração em dungeons. Ao avançarem, nota a ausência de monstros, mas Sung alerta sobre insetos que estão vindo de cima. A equipe se defende, mostrando habilidades coletivas. Sem healer, eles usam força bruta. Jin-Woo suspeita de algo errado. Após a batalha, Young instrui a coleta das pedras de essência e todos começam a coletá-las. Ele elogia Jin por prever o ataque. Jin-Woo comenta sobre equipamentos caros em Ryujinho, e ele fala que foi presente do seu pai. Young observa ferimentos nos insetos e prevê monstros mais fortes à frente. Jin-Woo se preocupa e pede para Ryujinho tomar cuidado. Ao decorrer da dungeon, mais formigas aparecem e eles derrotam elas. Encontram monstros quase mortos, indicando a proximidade do chefe da masmorra. Ryung lidera e chegam à sala do chefe, repleta de cristais de mana. Ryung ambiciona expandir sua equipe com os cristais e fala que ficará rico com aquilo. E o Jin examina o contrato de Jin-Woo e descobre que ele está isento da coleta de cristais durante as batalhas e diz que o número de cristais ali é muito grande e pede para que Jin participe também do lucro. Wang concorda em dividir os minérios, mas adverte sobre a presença iminente do chefe da dungeon, uma aranha gigante. Decidem coletar cristais antes de enfrentar a aranha, pois a derrota do chefe fecharia o portal. Wang pede para os outros pegarem os equipamentos de coleta, mas eles falam que esqueceram fora da dungeon e vão buscar. Jin-Woo percebe que apenas 6 membros estão prontos para o ataque, levando suspeitas de traição. Wang diz que eles vão buscar os materiais fora da dungeon, e quando eles saem de perto de Jin-Woo e Ryujinho, ele pede para fecharem a entrada da dungeon, confirmando assim a traição deles. Jin-Woo recorda o aviso sobre crimes na dungeon, onde pessoas são usadas como iscas. Enquanto a aranha se aproxima, Sung nota 2 saídas pela parede, mas suspeita que seja uma armadilha do grupo de Wang. Sendo assim, decide enfrentar a aranha sozinho, instruindo Ryujinho a ficar atrás dele, pois ele iria cuidar. Um dos homens de Wang sugere inicialmente matar os garotos, mas Wang opta por esperar a aranha devorar Jin-Woo e Jin, pois assim a aranha voltará a dormir e eles conseguirão escavar os cristais. O plano é descer pelos buracos no teto após a aranha voltar a dormir e extrair as pedras. Se a aranha não dormir, Wang planeja eliminá-la. Wang destaca a possibilidade de vender os equipamentos caros de Jin e começa a pesquisar sobre a família do garoto. Um dos seus homens pergunta a Wang se eles poderiam vencer a aranha sozinhos, mas Wang nega. Wang explica que a aranha, um chefe de nível C, requer pelo menos um nível B para ser derrotada. E lá no chefe, Jin-Woo diz que iria derrotar a aranha, reconhecendo sua própria fraqueza após o segundo despertar. Apesar da força da aranha, Jin-Woo não se intimida e inicia a caçada contra o inimigo. Enquanto isso, o presidente da associação, Go, cansado do trabalho político, é convidado por Jincho para um treinamento. Na dungeon, durante a luta contra a aranha, Jin-Woo percebe a resistência do exoesqueleto e a força letal do inimigo. Jin fica surpreso, descobrindo que Jin-Woo é mais forte do que seu rank indica. Então, Jin pensa
pensa que Jin-Woo é um Hunks, caçadores que controlam seu poder e escondem seu verdadeiro rank. Jin-Woo luta, mas percebe que sua fadiga está aumentando ao decorrer da batalha, o que afeta sua velocidade. Ele decide usar a habilidade da adaga, mas a aranha surpreende com ácido, revelando mais desafios. Jin-Woo enfrenta a aranha, usando uma nova técnica para se aproximar e atacar seu ponto fraco, mas antes de tentar fazer isso, seu corpo trava, mostrando que ele chegou ao seu limite, e por isso é atingido pela aranha. Jin se preocupa com a resistência de Jin-Woo, enquanto ele fica paralisado pela fadiga. Jin-Woo no chão se pergunta se seu fim é ali, mas ele se recusa a morrer daquele jeito, e então se lembra que ele ainda tem uma recompensa para ser coletada. Então ele pega a recuperação total e volta à luta com tudo. Ele começa a atacar a aranha, mirando em seus olhos, e depois de persistir muito, ele consegue ultrapassar o exoesqueleto da aranha, conseguindo enfim derrotá-la. Jin-Woo pega um item da aranha, questionando seu valor, e Jin oferece-se para carregar os equipamentos de Jin-Woo, incluindo a pedra de essência. Wang e seus homens chegam e ficam espantados ao ver-os vivos. Fora da dungeon, Jin-Shu diz que o presidente ainda está em boa forma, mas o chefe observa que ele não está tão bem quanto antes. O chefe elogia Jin-Shu por melhorar suas defesas. Jin-Shu explica que mesmo sem avançar de rank nos treinos, pode aprimorar suas técnicas. O presidente destaca a importância de treinar corpo e mente, não apenas os poderes do caçador, especialmente nas dungeons. Os homens de Wang se aproximam de Jin-Woo e Jin e dizem que o chefe da dungeon não era tão forte, pois foi derrotado por eles facilmente, e sugerem matar Jin para pegar os seus equipamentos. Wang propôs outra coisa, prometendo poupar a vida de Jin, dizendo que ele sabe quem é o pai dele, e diz que só pouparia ele se ele matasse Jin-Woo. Jin fica nervoso, mas escolhe apoiar Jin-Woo contra Wang. Jin-Woo é atacado por um ataque de um dos homens de Wang e acaba sendo lançado contra a parede. Enquanto isso, uma garota conversa com suas amigas sobre a guilda e treinos. Uma garota menciona que um Rank S destruiu um monstro em uma dungeon facilmente. O grupo entra em choque ao ver o monstro que eles tiveram dificuldade sendo morto facilmente por a caçadora de Rank S, deixando em choque especialmente Kairo, que esperava ser o próximo capitão do esquadrão de ataque. Uma garota pergunta sobre o desempenho da guilda de Regin, que também aspirava à posição de capitã. Regin admite que as coisas não vão bem e menciona esquadrões com mortes suspeitas. Enquanto Jin fica aflito com seu amigo aparentemente morto, Jin percebe que precisa ficar mais forte para sobreviver no jogo. Jin se levanta e Jin fica aliviado ao ver seu amigo vivo. Wang ordena a King para atacar Jin-Woo. O caçador vai até Jin-Woo e alerta sobre a crueldade do mundo. Este caçador avisa Jin-Woo sobre sua situação desfavorável por ser um rank baixo, sem muitas habilidades. Jin-Woo, no entanto, surpreende a todos ao decepar a cabeça do homem, aumentando o número de inimigos derrotados em sua missão. Wang questiona como Jin-Woo matou um de seus homens, mesmo ele estando distraído. Jin-Woo se sente estranho por tirar uma vida, mas afirma que era necessário, pois se ele não tivesse feito isso, o seu coração iria parar. Jin-Woo elimina mais 2 inimigos após ser atacado novamente. Outro caçador é facilmente morto por Jin-Woo, restando apenas um inimigo a ser derrotado, Wang. Jin percebe que Jin-Woo está mais forte e o Wang fica incrédulo ao ver a equipe massacrada em segundos. Wang diz que Jin-Woo escondia seu verdadeiro poder. Wang libera sua energia e diz que iria derrotar Jin-Woo, e diz que agora entende como o chefe da dungeon foi derrotado. Jin-Woo elogia sua força, mas mesmo assim o derrota facilmente. Wang implora por misericórdia, mencionando seu irmão, mas mesmo assim Jin-Woo corta sua cabeça, chocando Jin. A dungeon começa a desmoronar e Jin-Woo explica que sem o chefe a dungeon será fechada. Ao saírem da dungeon, a recepcionista da guilda nota que todos os caçadores Rank C morreram, exceto Jin-Woo e Jin. Jin-Woo percebe que recebeu uma habilidade intenção assassina. A recepcionista pensa que Jin venceu a dungeon sozinho por conta de seus equipamentos caros. Apesar disso, Jin parabeniza Jin-Woo pela performance, e então começa a chover e Jin-Woo lembra-se da irmã e fica feliz por ter dado um guarda-chuva a ela. Em algum lugar, alguém percebe que algo aconteceu e provavelmente é aí que as coisas irão ficar complicadas. Jin-Shu descobre que 6 caçadores morreram em uma dungeon de Rank C. Apenas um caçador de Rank D e um de Rank E sobreviveram. O caçador de Rank D foi quem derrotou o chefe da dungeon. O funcionário corrige informando
informando que ambos derrotaram o chefe da dungeon. Intrigado, Jinshu comenta sobre o equipamento valioso de Yudinho, sugerindo uma investigação se houver suspeitas. O funcionário esclarece que não planejava uma investigação e revela que o outro caçador é Jinhu. Jinshu lembra que visitou Jinhu no hospital e acha tudo aquilo muito estranho. Enquanto isso, Jinhu volta para casa com parte do dinheiro para o tratamento da mãe. Sua irmã nota a mudança em seu comportamento e pergunta sobre a última missão. Jinhu reflete sobre sua motivação e questiona suas ações ao matar humanos. Externamente, ele finge preocupação financeira, mas internamente está determinado a proteger sua família, mesmo que isso signifique matar novamente. Jinhu bebe cerveja e percebe que não fica bêbado, descobrindo uma função de bênção no sistema que o protege de substâncias tóxicas. Isso o faz refletir sobre a importância de se fortalecer para enfrentar desafios futuros. Jinhu recebeu uma recompensa após concluir a dungeon e depois de ter matado aqueles caçadores, e descobriu o porquê de seus membros foram regenerados tão rapidamente na dungeon dupla. Sua irmã avisa sobre uma ligação de Yudinho, que o chama para tomar café. Yudinho agradece a Jinhu por salvá-lo na dungeon. Yudinho pede desculpas por chamá-lo e expressa gratidão pelas pedras de essência e revela seu desejo de se tornar mestre de guilda para beneficiar a empresa de seu pai. Jinhu, inicialmente desinteressado, concorda em ouvir mais sobre o plano de Yudinho. Jinhu alerta sobre o perigo das dungeons, mas destaca os valiosos tesouros que elas escondem. Yudinho planeja entrar no negócio das dungeons com sua família, buscando recrutar um caçador de rank S como um mestre. Jinhu aconselha contra atrair um caçador de outra guilda para evitar conflitos. Yudinho, sendo um caçador fraco, não pode ser um mestre, mas busca adquirir experiência para competir com seu irmão. O garoto sugere que Jinhu precisa de parceiros para enfrentar as dungeons e oferece pagar 30 bilhões por sua participação nas dungeons. Jinhu, confiante em suas habilidades, considera a possibilidade de superar o rank S. Jinhu acha a oferta de Yudinho perigosa e a recusa, preocupado com os riscos de colaborar sem entender o próximo nível. Yudinho promete segredo, mas Jinhu permanece cético. Em outro lugar, Wang destrói o celular ao buscar informações sobre os sobreviventes da dungeons que mataram seu irmão. Ele pergunta sobre consequências legais ao matar alguém em outro país. Laura explica as leis do tratamento de detenção e extradição de caçadores, e Wang pede para agendar tempo para discutir sua situação após resolver tudo. Ele olha com ódio para os sobreviventes, pedindo que permaneçam vivos até que seus caminhos se cruzem. Jinhu treina com sua irmã, perguntando a ela o que ela faria com 30 bilhões. Ela menciona usar o dinheiro para o tratamento da mãe, investir na faculdade e guardar o restante. Jinhu acelera o treinamento, pensativo, e ultrapassa os objetivos estabelecidos do seu treino diário. Ele nota que pode ultrapassar seu treino diário e pensa em fazer o dobro do treino para ver o que ele irá ganhar de recompensa. Ao completá-la, ele tem a escolha de escolher duas coisas, e Jinhu escolhe a caixa abençoada como recompensa, encontrando outra chave ao abri-la. Esta chave só funciona no castelo demoníaco, um dungeon de dificuldade S. Apesar do susto, ele descobre que lá existe um elixir da vida, capaz de curar qualquer doença. Jinhu decide buscar o elixir após visitar sua mãe doente no hospital, onde confirma sua eficácia. Ao entrar na dungeon, encontra monstros do mesmo nível que na ilha do início. Apesar do medo, Jinhu avança, usando uma pedra de teletransporte como um plano de fuga. Enfrentando a primeira fera, ele se esforça para derrotá-la. Ao ativar a habilidade de intenção assassina, o inimigo a cancela, forçando-o a lutar normalmente. A fera o ataca, tirando um terço de sua vida com um golpe. Ao usar uma habilidade para dobrar seus atributos, Jinhu é lançado para longe. Com metade da vida, ele usa a recuperação total, mas é quase fatalmente atacado ao se aproximar da criatura novamente. A barra de energia de Jinhu está diminuindo, alertando-o sobre o perigo iminente. Ele decide usar a pedra de teletransporte, mas a fera o arremessa para longe. Escondido, Jinhu se sente encurralado, optando por comprar poções de cura na loja de status. Enquanto compra as poções, a fera o procura. Jinhu toma uma poção de veneno para poder aumentar sua força, atrai a criatura e ataca quando seu status de fúria passa. Mesmo ferido, Jinhu persiste, apunhalando os olhos da fera. Ela começa a lançar ele e chega até a mordê-lo, mas ele continua ferindo a fera, e então ele consegue vencê-la. Após a vitória, Jinhu sobe de nível, ganha uma chave para a porta guardada por Cerberus e a fórmula do elixir da vida. Os ingredientes, porém, estão no castelo
castelo demoníaco e Jin-Woo reconhece seus limites, adiando a entrada do castelo para evitar a morte iminente. Então, ele planeja retornar em breve. Jin-Woo volta ao quarto de sua mãe com a esperança de curá-la de sua doença futuramente. Ele precisa dos ingredientes para o elixir e sabe onde encontrá-los. No entanto, ainda não pode acessar o castelo demoníaco e por isso, ele decide aumentar seu nível para ficar mais forte. Ele propõe a Yujinho participar das dungeons de rank C juntos, mas precisam de mais membros. Decidem recrutar pessoas para completar os requisitos do portal. Yujinho organiza isso enquanto Jin-Woo continua seu treinamento. O pai de Yujinho, conversando com ele, explica como os portais mudaram o mundo. Ele cita que as dungeons agora são vitais para a infraestrutura do mundo e os caçadores as exploram sob supervisão da Associação de Caçadores. No entanto, a maior parte dos recursos dessas dungeons é controlada pelas guildas, como a Guilda Tigre Branco e os Ceifadores, além da Guilda dos Cavaleiros, que tem grandes empresas como clientes. Isso as torna altamente lucrativas e cria um monopólio sobre os lucros da dungeons. Alguém acredita que isso precisa mudar, pois os recursos são importantes demais para serem controlados apenas por mercenários. O pai de Yujinho acredita que construir sua própria guilda é essencial para mudar essa situação. Enquanto Yujinho concorda, ele teme o risco de contratar um caçador de rank S para ajudar seu irmão. Enquanto isso, Jin-Woo percebe que seus status não estão sendo atualizados adequadamente. Ele percebe que a caixa amaldiçoada que recebeu na missão é difícil de alcançar agora. Ele pensa que a caixa de luta aleatória comum pode ter uma chave para a dungeon, mas decide não testar. Seus atributos estão altos, então aumentar apenas 3 pontos não fará subir de nível efetivamente. Ele ainda precisa de Yujinho para as dungeons de rank C. Ele lembra que pode lutar contra a centopeia na área de penalidade, mas não tem certeza se pode derrotá-la. Isso não garantiria mais pontos de experiência. Ele vê no celular que há pessoas precisando de caçadores para um portal de rank D e decide se juntar a eles para ajudar um pouco. Enquanto isso, Chi luta contra seu funcionário e percebe que é superior. Ele recebe uma mensagem para uma missão, mas não quer ir porque caçadores de rank baixo não costumam ter boas tarefas. Seu aluno o aconselha a se aposentar e ele concorda, pois um velho sem um braço não seria muito útil. Ele sente que deve continuar contribuindo para a sociedade, apesar de já ter passado dos seus melhores anos. Na casa de Kim, sua esposa pede para ele reconsiderar seu trabalho como caçador, pois muitos morreram na última missão. Ele responde que precisa do dinheiro para a filha que está estudando e que a última missão foi uma exceção. Sua esposa entende e se desculpa. Enquanto isso, Baek reclama de uma entrevista, mas Choi acredita que ele deixou uma boa impressão. Baek acha que a entrevista deveria ser com Choi e não com ele, mas Choi explica que a oferta era para um caçador talentoso, não para ele. Baek menospreza Choi e pergunta o que ele quer. Choi revela que a construtora Yujin está pronta para inaugurar sua própria guilda. Baek já sabia do plano da organização, pois tentaram recrutar membros da sua guilda. Choi percebe que ele está a par e considera a conversa inútil. Baek pede para Choi ir direto ao ponto. Enquanto isso, Jo-Rei recebe uma ligação de sua mãe, que critica sua covardia e pede para ela voltar para casa. Ela fica irritada, mas decide continuar ajudando as pessoas. Cha-Rei conta a Choi sobre a oferta da consultoria Yujin para liderar a guilda e diz que recusou. Cha-Rei também viu Baek saindo da sala de Choi e pergunta sobre a conversa. E Choi, lembrando da conversa, ele faz uma pergunta a Baek sobre a ilha Jechu, que está isolada desde a raid fracassada. Ele quer finalizá-la, mas precisa de ajuda deles para reunir aliados e influenciar a opinião pública. Por isso, Cha-Rei está treinando novos caçadores. Choi questiona se ele também teria motivos para destruir a ilha. No dia seguinte, Jin-Woo vai trabalhar. Sua irmã lembra como ele costumava ficar ferido após as dungeons, mas agora ele se sente capaz de ter uma vida estável como um caçador. Chi percebe que sua espada não é eficaz contra monstros mágicos e suas habilidades de artes marciais são inúteis em masmorras. Ele encontra Jin-Woo, notando mudanças nele desde a última vez que o viu, incluindo a perda e recuperação misteriosa de sua perna. Jin-Woo é chamado para uma reunião urgente da associação, onde todos os sobreviventes do templo estão presentes. Kim se sente envergonhado por ter sacrificado Jin-Woo e não olha em seus olhos, e Jo-Rei percebe mudanças nele. Durante a reunião, 3 prisioneiros provocam a garota, mas Kang os controla, explicando que eles são caçadores substitutos. Chi se indigna com a ideia de lutar ao lado de criminosos. A moça da guilda explica que os caçadores estão lá
para reduzir problemas e pede compreensão de Jin-Woo e os outros, pois há falta de caçadores locais. Kang, classificado como Rank B, irá junto e pode lidar com os 3 criminosos classificados como Rank C. Chi discorda daquilo, mas a moça insiste e fala que era necessário. Kang garante a punição caso os criminosos façam algo errado. Ele se identifica como inspetor da Associação de Caçadores, tranquilizando Shin e os outros. Chi se oferece para liderar a equipe e Jin-Woo aceita. Shin agradece a Jin-Woo por ajudar na sobrevivência de 6 pessoas após o incidente no templo. Shin agradece em nome de todos os sobreviventes e todos seguem para o portal. Depois de enfrentarem monstros, eles notam que Jin-Woo está diferente, pois até então ele não se machucou. Joe-Rei decide não se juntar a eles no campo de batalha, enquanto Chi observa a mudança drástica em Jin-Woo. Kang sugere dividir o caminho entre 3 para terminar a dungeon mais rápido. Jin-Woo usa sua percepção para encontrar o caminho certo onde está o chefe. Jin-Woo e Chi vão para a esquerda, juntos de Joe-Rei, enquanto Kim vai pelo centro com o outro membro e Kang vai pela direita com os caçadores. Kim lembra do problema anterior e decide se desculpar com Jin-Woo por tê-lo deixado para trás. Enquanto isso, Kang e os outros continuam matando goblins. Kang questionou se eles poderiam matar pessoas como matavam monstros. Um presidiário respondeu que não faz diferença. Kang lembrou do acordo que fez antes de entrar na dungeon, onde a filha de um homem foi abusada por 3 caras, resultando em sua morte na internação de sua esposa. Furioso, o homem percebeu que os abusadores seriam libertados em breve, especialmente por serem do grupo de caçadores, com penas reduzidas conforme eles fossem completando dungeons. Kang concordou em matá-los na dungeon, disfarçando o ato como um ataque de goblins. Kim e o outro caçador acabam encontrando um caminho para o lado direito, resultando no encontro do ato de Kang, e Kang percebeu que o caminho para o chefe da dungeon era pela esquerda. Kang concluiu a execução do último presidiário e muda seus planos, dizendo que mais pessoas irão morrer ali. Enquanto isso, Jin-Woo lembra-se de Kang visitando num hospital com seu superior, e então eles ouvem um grito. Eles encontram os presidiários mortos, junto com Kim e o outro, e Kim estava gravemente ferido. Joe-Rei usa sua magia de cura em Kim, enquanto Chi observa que os ferimentos foram feitos por faca, não pelos monstros. Kim está morrendo, mas Jin-Woo o encoraja a lutar pela sua família. Kim pede desculpas a Jin-Woo antes de morrer, e Jin-Woo fica irritado, pois ele queria odiá-lo para sempre, mas Kim diz que se arrepende de ter feito aquilo, e acaba morrendo. Kang ataca Joe-Rei, mas Jin-Woo intercepta. Kang planeja culpar os presidiários pelas mortes dos outros caçadores agora. Jin-Woo fica irritado, mas Chi tenta acalmá-lo. Chi enfrenta Kang com espada, enquanto Jin-Woo nota que ele precisa apenas ser mais rápido. Chi é ferido, mas Joe-Rei o cura rapidamente. Kang percebe que enfrentar Chi com a mulher dando suporte será difícil e decide atacá-la, mas Chi o adverte sobre enfrentar alguém desarmado. Kang nota que Chi é mais do que parece, e Chi fala que já foi um professor de caçadores de Rank S. Kang intensifica seus ataques e o ataca ferozmente, e por conta de vários ferimentos, Joe-Rei não consegue curar Chi. Kang tenta atacar a curandeira, mas Chi o intervém com sua magia de fogo, e quando Kang está prestes a matá-lo, Jin-Woo aparece para ajudá-lo. Kang fica intrigado com Jin-Woo, que se apresenta como um caçador de Rank E. Kang suspeita que Jin-Woo esteja escondendo seu verdadeiro poder. Ele deduz que Jin-Woo teve seu segundo despertar, provavelmente na dungeon duplo. Kang se lembra de Jin-Woo, mas nota mudanças nele desde então. Kang continua a luta, achando que Jin-Woo não tem muita experiência como caçador. Jin-Woo perguntou a Kang por que ele fez o que fez. Kang explicou que foi por vingança, já que o pai da garota queria ver os abusadores de sua filha mortos. Ele viu isso como justiça, mas Jin-Woo questionou por que Kang torturou Kim e seu parceiro antes de matá-los, achando isso desnecessário. Jin-Woo percebeu que a verdadeira motivação de Kang não era justiça, mas sim dinheiro e diversão, já que ele aceitou a tarefa por uma quantia considerável e porque preferiria matar humanos do que monstros. Kang confrontou Jin-Woo, menosprezando, mesmo depois de sua melhora. Enquanto lutavam, Chi notou que Jin-Woo estava diferente, agora mais rápido e habilidoso. Kang estava confiante em sua experiência e Jin-Woo diz para ele parar com aquela sede de sangue, e por conta disso, uma missão de alerta do sistema aparece
aparece ordenando Jin-Woo a matá-lo, e Jin-Woo diz que tem mais um motivo para derrotá-lo. Kang ficou confuso com a menção do sistema, mas continuou a luta. Jin-Woo ficou ainda mais rápido, mas Kang usou sua habilidade de furtividade para se esconder. Ele acerta Jin-Woo e afirma que poucos sobreviveram para testemunhar sua técnica e ameaçou Jin-Woo à morte. Chi percebe que Jin-Woo está em perigo depois de ser ferido na perna. Kang reconhece que Jin-Woo não pode se defender de seu próximo ataque. Porém, Jin-Woo se cura usando sua recompensa do dia, recuperação total. Kang percebe que Jin-Woo é uma ameaça tão grande quanto ele. Jin-Woo declara que não precisa sentir raiva para eliminar alguém como Kang. Isso leva Kang a acreditar que Jin-Woo já matou alguém, colocando-os em situações similares. Kang explica que os caçadores ganharam poderes sobrenaturais ao despertarem, mudando as regras do mundo. Na dungeon onde estão, apenas os mais fortes sobrevivem. Kang ataca Jin-Woo, tentando se esconder, mas Jin-Woo o encontra pela sua sede de sangue e se defende de todos os golpes de Kang e o acerta fatalmente. Kang, à beira da morte, aceita seu destino como caçador, mas questiona novamente o que é o sistema. Jin-Woo, também sem saber, afirma que eles são todos como enigmas. Kang diz que Jin-Woo logo será descoberto pelos membros da guilda dos caçadores, pois ele o matou. Kang percebe a influência sombria de Jin-Woo e o alerta sobre os perigos da busca obsessiva por poder. Jin-Woo sente algo mudando dentro dele à medida que fica mais forte também. Chi e Joe agradecem a Jin-Woo por salvá-los, enquanto ele decide enfrentar o restante da dungeon sozinho. Ao saírem da dungeon, o supervisor descobre os assassinatos de Kang. Jin-Shu se desculpa pela traição de Kang e pergunta quem matou ele. Chi assume a culpa para proteger Jin-Woo e Jin-Shu pede para conversar com ele e eles partem. Mais tarde, Jin-Woo encontra Joe, que mostra um objeto e pergunta se ele lembra daquilo. Joe mencionou a mudança súbita de Jin-Woo recentemente, mas Joe acha que ela não mudou muito. Jin-Woo argumenta que as experiências mudam as pessoas de maneiras diferentes. Jin-Woo acredita que Joe não tem coragem para ser uma caçadora de alto nível. Mesmo tentando, Joe não conseguiu superar esse medo. Ela só aceita missões de baixo nível, embora possa lidar com missões mais difíceis. Joe admira gradualmente Jin-Woo, mesmo que ele se machucasse frequentemente em missões. Ela decide se aposentar como caçadora para viver pacificamente com seus pais. Ela oferece para mostrar a região a Jin-Woo caso ele queira visitá-la. Eles concordam em jantar juntos quando Jin-Woo a visitar. Joe se despede, deixando Jin-Woo pensativo sobre sua última missão. Jin-Woo lembra quando surpreendeu todos ao derrotar Kang. Jin-Shu é alertar Jin-Woo sobre um perigo iminente, mas lembra do incidente com os caçadores anteriores, cujo irmão, do Wang, pode estar suspeitando que Jin-Woo matou seu irmão. Jin-Shu aconselha Jin-Woo a deixar o país para a segurança da sua família, mas Jin-Woo decide usar a situação como motivação para se fortalecer. No dia seguinte, ele pergunta a Yujin sobre a situação das dungeons. O garoto diz que todos na equipe são aspirantes a caçadores, mas por algum motivo não conseguem ter sucesso em suas missões. Yujin chama caçadores machucados e bêbados para completar o grupo. Yujin lembra que precisam de 8 pessoas para a missão. Jin-Woo nota que uma criança foi chamada, mas Yujin diz que não é ilegal, pois ela já foi despertada como caçadora. Jin-Woo alerta a garota e diz para ela ter cuidado por conta de sua falta de experiência. Ele diz que só ele e Yujin entrarão na dungeon, surpreendendo a todos. Um caçador questiona se estão falando sério sobre receber 3 milhões para esperar. Yujin confirma, alertando sobre manter segredo. Jin-Woo lembra de uma pedra única que ganhou após a batalha contra Kang e a usa, despertando um poder de furtividade. Yujin veste uma armadura, mas Jin-Woo faz tirar, pois é muito pesada e iria só atrapalhar eles. Após Yujin se preparar, Jin-Woo e ele entram na dungeon. Os outros caçadores duvidam que eles possam lidar com isso sozinhos, já que são de baixo nível. No entanto, surpreendentemente, eles voltam após apenas uma hora, derrotando o chefe da dungeon. Eles continuam a explorar mais dungeons, aumentando as habilidades de combate de Jin-Woo. Jin-Woo percebe seu crescimento, especialmente em furtividade, e decide melhorar sua inteligência para usar suas novas habilidades por mais tempo. Enquanto isso, considera-se estar pronto para enfrentar a dungeon do Castelo Demoníaco, mas conclui que ainda não. Ele se concentra em melhorar seus atributos e é surpreendido por uma missão de troca de classe. Enquanto isso, Han, o gerente, é informado sobre uma oferta alta pelos direitos de portais de Rank C. Uma equipe liderada por Yujin está investindo muito nesses portais. Han diz que nunca ouviu falar desse
esse sujeito antes. Seu assistente explica que ele é filho mais novo do presidente da construtora Yojin. Han sugere com seu subordinado que o garoto pare, caso contrário, a família dele terá problemas financeiros. Ao ver o nome de Jin-Woo na lista de caçadores, Han lembra do incidente da dungeon dupla envolvendo Jin-Woo e outros caçadores. Ele percebe que algo está errado. Enquanto isso, Jin-Woo decide seguir para a próxima dungeon. Um dos caçadores oferece-se para dirigir, pois eles devem estar cansados. Han decide investigar Jin-Woo, pois acha que ele teve um segundo despertar. Seu assistente fica impressionado com a dedução de Han. O gerente explica que Jin-Woo sobreviveu a 3 grandes incidentes e sugere que ele pode ter tido um segundo despertar, e o garoto concorda com o gerente. O gerente planeja recrutar Jin-Woo para sua guilda, e ao chegarem onde o grupo de Jin-Woo está, ele percebe pessoas jogando em frente ao portal e pede para a equipe de Jin-Woo se afastar da dungeon, já que a entrada de civis é proibida. A garota se ofende e pede para não ser tratada como criança. Han percebe que a garota faz parte da equipe de Jin-Woo e conclui que ele foi para a dungeon sozinho. Ele questiona a garota sobre aquilo e ela fica calada. Jin-Woo pede a Yujin para adiar reuniões do dia seguinte para que ele possa ter uma folga. A cena corta para Choi, que tem um pesadelo, mas logo se recompõe e menciona a próxima missão de reconhecimento na ilha Jeju. Enquanto isso, o gerente Han convida Jin-Woo para se juntar à sua guilda, o Tigre Branco, oferecendo o dobro do que Jin-Woo está recebendo de Yujin. Jin-Woo pergunta sobre o custo do prédio da sede do Tigre Branco, e o gerente explica que o edifício custa 30 bilhões e foi recebido pela construtora Yijin. Jin-Woo então fala que o valor que Yujin ofereceu era o mesmo do edifício e questiona se eles podem dar o dobro. Han admite não ter recursos suficientes para igualar a oferta. Jin-Woo encerra a reunião por conta própria e acaba percebendo que o gerente estava espionando. Ao ativar sua habilidade de furtividade, Jin-Woo revela a raridade de suas habilidades, o que leva Han a entender por que a construtora Yujin fez um acordo tão valioso com ele. Han diz a Jin-Woo que não estava espionando, apenas investigando que comprou muitos portais repetidamente. O nome de Jin-Woo apareceu durante essa investigação. Ele e seus subordinados são os únicos que sabem a verdade sobre Jin-Woo. Jin-Woo afirma que se outros souberem sobre ele, Han e seus subordinados serão suspeitos. O gerente diz que precisa reportar ao chefe, mas garantirá que ele e seu subordinado irão manter segredo. Jin-Woo se acalma e se senta novamente e comenta sobre os problemas causados pelos monopólios dos portais de Rank C e propõe vender 3 portais de Rank C para resolver a situação. Han não tem escolha se não aceitar, pois sua guilda ficará sem portais desse jeito. Eles concordam em 200 milhões por portal. Jin-Woo dá uma poção curativa para Han e pede segredos sobre tudo aquilo. No dia seguinte, o gerente descobre que os portais estavam valendo muito menos e percebe que Jin-Woo enganou, mas Jin-Woo justifica em uma mensagem que foi porque Han o espionou primeiro, e ele considera isso como um assunto encerrado. O gerente conta para o garoto e diz que pelo menos conseguiu o contato de Jin-Woo. Jin-Woo vai a algum lugar, ansioso para saber o que é essa nova missão de troca de classe. Esse foi o episódio 10 de Solo Leveling. A partir de agora o bagulho vai ficar louco, e cara, só vai melhorar. Se você gosta de ação e tudo mais, Solo Leveling irá te mostrar isso daqui em diante. Se você está ansioso para ver o que irá acontecer agora, deixa teu comentário aqui embaixo pedindo a parte 11. Não se esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal também, assim você estará me ajudando a bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!